que nessa noite você possa estar quieto para ouvir a palavra de Deus. Nós convidamos para estar conosco o pastor Joelson Gomes, jovem, pastor congregacional. É muito jovem, né? Eu tenho uns 35 anos, eu tenho 63. E ele é diretor do Departamento de Educação Religiosa da Aliança, é diretor também do Seminário Congregacional. Vem fazendo excelente trabalho para a glória de Deus no âmbito da aliança, e tem a palavra de Deus na boca dele. Deus fala através do seu servo, abrindo a palavra, expondo, e que nessa noite nós estejamos aqui quietos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Pedimos quem estiver fora antes, assente direitinho, fique atento, porque com certeza Deus está falando, ministrando o seu coração. É que a palavra de lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, estou ouvindo não, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pastor Joel, fica à vontade. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao irmão que está no som, fica ligado, porque eu falo alto, então você baixa aí. Meus irmãos aqui devem ser muito educados. Você vê que já está muito alto já, nem comecei. Meus irmãos falaram aqui tudo educados, eu não sou educado, irmãos, me perdoem. Então você baixa mesmo esse negócio. Meus irmãos, é um prazer voltar a esta casa mais uma vez. Eu quero agradecer o convite feito pelo pastor da igreja, a minha pessoa. Eu reconheço que muitos outros pastores poderiam estar aqui nesse momento fazendo 10 vezes melhor do que eu, mas eu acredito na predestinação, porque acredito na Bíblia. Então, se eu estou aqui é porque Deus disse que eu estivesse. Então, glória a Deus por isso. Deus é soberano. É o tema do nosso jornal da Aliança atual. Quando chegar aqui o jornal Aliança Congregacional, você vê que o tema de capa é justamente o Deus que é soberano, e a matéria central é a soberania de Deus na salvação. Então, meus irmãos, falar sobre adoração, para minha pessoa, já está ficando corriqueiro. Também escrever sobre, tanto no blog que eu mantenho na internet há uns 3 anos, como na revista e jornal da Aliança Congregacional, e por onde vou pregar, geralmente, vez por outra, eu estou sendo chamado para falar sobre adoração. As pessoas que me escutam a falar sobre adoração, eu não sei se gostam do que escutam, porque eu ando na contramão do sistema de tudo, ou quase tudo que nós temos atualmente chamado de adoração nas igrejas por esse Brasil afora. E mais uma vez, nós estamos aqui hoje para falar sobre adoração. A igreja local como uma comunidade de culto, como uma comunidade da adoração. E para falar sobre adoração, vamos ler a palavra do Senhor em João capítulo 4. Para mim, um texto clássico sobre adoração. João capítulo 4, verso 21 ao verso 24. Se você puder ficar em pé, em reverência não a mim, mas ao Deus que inspirou a palavra, fique de pé. João 4, do verso 21 ao verso 24. João 4, verso 21 ao verso 24. João 4, verso 21 ao verso 24. Se você achou, diga amém. Amém. Se não achou, diga escola dominical. Então todo mundo achou. João 4, 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor, palavras do próprio Jesus à mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, mulher, podes acreditar em mim, que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes tais que o Pai procura para ser os adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus,
Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és santo e tu estás no meio de nós e tu mereces toda a nossa adoração, atenção, reverência. Louvamos o teu nome pela oportunidade aberta nessa quinta-feira para nos reunirmos na tua casa, Senhor, e abrirmos a tua palavra e podermos ler a mesa e podermos receber do Senhor graça sobre graça. Louvamos o teu nome por cada irmão que está aqui nessa noite, que entendeu, meu Pai, o chamado e veio aqui na tua igreja para aprender do Senhor, louvar o teu nome. Louvamos o teu nome por 15 anos desta igreja, nesse lugar, fazendo aqui, meu Deus, este trabalho de proclamação do teu santo evangelho, Pai, com verdade. Senhor Deus, louvamos o teu nome para a direção desta casa, Senhor, que tem mantido esta igreja fiel nos teus caminhos, meu Pai, Deus eterno. São muitos motivos para agradecer ao Senhor, para te bendizer. Mas queremos também, meu Pai, necessitados que somos, pedir a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo use-nos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, que seja explicada com seriedade, com responsabilidade, Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, que o ser humano, Pai, desapareça e que só o Senhor apareça e que as pessoas que estão aqui saiam desse lugar entendendo, meu Deus, que foi Deus quem falou, não a pessoa humana quem falou, meu Pai. Faz com que toda palavra humana que sair da minha boca apenas por querer falar, Senhor, que não fique na cabeça de ninguém, mas que só permaneça em nós a Tua palavra, que o Senhor quer que a gente aprenda com ela, meu Deus. Nós pedimos a Ti, meu Deus, a atenção dos Teus servos para as Tuas coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine o que é ser adoradores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. O pastor Ariovaldo Ramos, escrevendo certa vez sobre adoração, ele disse que a igreja só aprenderá a ser exército quando aprender a ser noiva. A igreja só será um exército de verdade quando aprender a ser noiva. E aqui foi dito que a igreja só realmente age bem e desempenha todas as suas funções bem quando aprende a ser adoradora. Então, é de suprema importância para a igreja entender e saber o que Deus diz na sua palavra sobre adoração. Porque se nós não estivermos bem no quesito adoração, os outros vão ser feitos de maneira errada também. Agora, se nós acertarmos nesse ponto principal, que é a adoração ao Senhor, tenha certeza que as outras coisas que fizermos também serão feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que entender e compreender a igreja como uma comunidade de culto, como uma comunidade de adoradores de Deus de verdade, para nós hoje é de suprema importância, deve ser central. E justamente num tempo em que nós temos falado tanto de adoração, hoje o que se fala de adoração está no gibi. Esse movimento começou na década de 90, alguns dizendo que se tinha redescoberto a adoração e que agora estamos vivendo um novo tempo, é uma geração de adoradores. Eu até já me perguntei se todas as gerações passadas não foram de adoradores. Se descobriu essa geração agora, há 10, 15 anos atrás. Então, isso fez com que surgisse um boom de grupos evangélicos no Brasil, ministérios, CDs e igrejas sendo fundadas com grupos famosos de adoradores, grupos famosos de louvores, enfim. A palavra adoração nos últimos 15, 20 anos tomou uma dimensão espetacular no nosso país. Mas na mesma proporção, quem lê a Escritura, quem tem consciência do que realmente é adoração e analisa o que tem sido feito nos arraiais por aí a respeito e sobre adoração, tem visto que grande parte se afasta da adoração como está registrada na palavra de Deus. Então, incrivelmente, no período da história em que quem sabe mais se fala sobre adoração, é justamente nesse período que nós precisamos
precisamos mais aprender o que seja adoração para não comermos gato por lebre. Como muita gente tem engolido gato por lebre, achando que tudo que se faz por aí é adoração, porque nós estamos justamente na dimensão, não é dimensão, a palavra de Deus, é outra palavrinha, na dispensação da adoração. Chegou um pastor já a escrever e dizer que a dispensação da igreja no momento atual é a dispensação do louvor e da adoração. Então será, meus irmãos, que realmente isso que as pessoas têm proclamado é verdade? A igreja está vivendo o seu melhor momento na adoração? Tudo que tem colocado-se por aí em programas de TV, em igrejas, transformado em CDs e em músicas que você escuta no rádio, realmente isso é adoração? Essa palavra tão falada atualmente, adoração, tem sido vivida de acordo com a Escritura? Ou será que nós temos colocado muita coisa em adoração que não é adoração? Será que nós temos feito a oração de acordo com o nosso próprio pensar, com o nosso próprio jeito de ver as coisas? Nós temos primeiro, para saber o que é adoração, olhado para a Bíblia Sagrada, o que ela fala sobre adoração. Vamos fazer aqui um testezinho bem rápido para você, não me responda não. Se eu perguntasse aqui agora para qualquer irmão aqui, é para você que está olhando para mim, olha, me fala aí, por favor, me mostre aí umas 10 passagens na Bíblia sobre adoração. Você acha com facilidade, rapidamente, 10 passagens sobre adoração na Bíblia? Se eu perguntasse assim, olha, fora o texto que eu li aqui, João 4, 21 a 24, me mostre um outro texto aí sobre adoração na Bíblia, você acharia com facilidade? Isso na época e no momento da história que a gente está vivendo, que mais se fala sobre adoração. Um outro texto bem rápido, as músicas que você tem escutado em qualquer lugar, que são músicas chamadas músicas da igreja, músicas de crente, músicas de evangélico, estas músicas ensinam a você o que é ser um adorador. Faça aí um teste na cabeça. As músicas que você conhece, que você sabe decorado, porque muitos de nós conhecemos hinos decorados, sabemos começo, meio e fim. Essas músicas têm mostrado a você, ensinado o que é ser um adorador. Essas músicas têm mostrado Deus a você, ou têm mostrado você a você mesmo? É pensando nisso, meus irmãos, que eu acho que nós devemos sim pensar e falar hoje sobre adoração, mais do que nunca, porque na minha humilde opinião, no momento em que mais se fala sobre adoração na história da igreja, que eu conheço, que eu me lembro, e olha que eu já li um bocado de história de igreja, é o momento que mais precisamos aprender sobre isso, porque temos falado muito sobre, mas não temos sabido fazer como deveria ser feito ou não. A Escritura às vezes tem sido escanteada. Os textos e o que a Bíblia fala sobre adoração às vezes tem sido colocados de lado, e nós temos dado mais ouvido ao que pregadores, pregadoras e grupos de música têm falado sobre adoração do que o que a Escritura tem falado sobre adoração. E é pensando nisso, eu queria ver com você rapidamente aqui, nesses minutos que nos restam, uma palavra em 3 momentos. O que é adorar, por que eu devo adorar e como eu devo adorar. Eu acho que se a gente descobrir isso na Escritura, a gente descobre o mapa da vida, porque nós somos chamados para ser adoradores. E tudo que eu preciso saber, esses 3 passos me levarão a conhecer o que é o objeto, por que usar aquele objeto e como usar aquele objeto. E com a adoração não é diferente. Se eu descobrir o que é adoração na Bíblia, por que eu devo adorar, o motivo disso, os motivos disso, e como eu devo exercer a minha vida de adorador, com certeza eu e você seremos cristãos melhores. Pensando nisso, voltemos-nos para a palavra. O que é adorar? Se você pegar qualquer dicionário, você vai ver nas definições de adoração, porque elas se completam, elas não têm muita diferença não. Se você pegar
pegar qualquer dicionário, adorar vai sempre ser definido como venerar, reverenciar, amar, prestar culto. Você vai sempre ver que adorar se refere a esse tipo de coisa: amar, reverenciar, prestar culto, venerar. Então, com isso em mente, nós temos que pensar toda a nossa vida de adoração com essa definição em mente. Eu só adoro a Deus quando eu o amo mais que tudo, eu o venero acima de tudo, eu presto a Ele, apenas a Ele, culto, e eu reverencio a Ele. E na Bíblia, onde é que eu vejo palavras que tragam para mim a definição de adoração? No Antigo Testamento, temos muitas passagens que falam sobre adorar. E as palavras que o Antigo Testamento usa para significar adoração significam prostrar-se, curvar-se. Todas as palavras que o Antigo Testamento usa para significar adoração, elas sempre levam para a pessoa que está adorando, para que ele tenha diante do ser sublime adorado a postura de se curvar e de se prostrar. Levítico 26, versículo 1, se você der com a Bíblia aí no seu colo aberto, se você acha rápido, Levítico capítulo 26, versículo 1, é um dos tais textos que fala justamente, usa-se uma palavra para adorar, dando esta acepção, esta significação de se curvar, de se prostrar diante do ser adorado. A palavrinha está aqui: não fareis para vós outros ídolos, e nem a vós levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos, quem achou, já está na palavrinha, inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que o autor está dizendo? Vocês não podem adorar ídolos. E qual é a posição de quem adora ídolo? Qual é a posição que a pessoa que adora um ídolo assume? Qual é a posição que um adorador assume? Ele diz: você não pode adorar. Como? Você não pode se inclinar diante de uma imagem de escultura. Eu citei Levítico 26 e o versículo 1. No Salmo 10, verso 10, aparece de novo a palavrinha com essa acepção, com essa significação de inclinar-se, curvar-se. Salmo 10, versículo 10, está escrito assim: abaixa-se, rasteja, em seu poder lhes caem nos necessitados. O abaixar-se, rastejar, aí deste versículo, é a mesma palavra usada para adorar. Para o homem do Antigo Testamento, para a pessoa que escrevia o Antigo Testamento, adorar sempre tinha esta significação de se curvar, se inclinar diante de quem se está adorando. E o Salmo 99, verso 5, ainda, esta palavrinha volta lá, Salmo 99, verso 5, está escrito assim: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Então, na sua cabeça, em nossa cabeça, tem que ficar: quem adora, se curva, se prostra. Essa é, para o Antigo Testamento, a atitude e a posição de quem se diz adorador. E o Novo Testamento? No Novo Testamento, repete-se a mesma posição para quem adora. Para o escritor, para o homem, para a mentalidade do homem do período do Antigo Testamento, a palavra adorar sempre tinha esta significação: servir, honrar, reverenciar, temer, prostrar-se em sinal de sujeição. Abra sua Bíblia, se você é rápido, em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Apocalipse capítulo 4 e o versículo 10. Nós temos aí a palavrinha sobre adoração. 4, 10 de Apocalipse. E está escrito assim: 4, 10. Os 24 anciãos prostrar-se
prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e fazendo isso, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, e aí versículo 11 é um majestoso texto sobre a proclamação da glória do nosso Deus. E assim tem outros textos que eu poderia passar a noite citando aqui, Mateus 2:2, Filipenses 3:3 e por aí vai. O que fica para nós aqui é, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, quem agora rende-se, se prostra, oferece louvores unicamente a Deus, cultua unicamente a Deus, curva-se diante de Deus. Eu poderia muito bem aqui resumir numa frase só: adorar para a Bíblia é se prostrar. Agora, olha para nós, no século 21, olha o que tem sido feito em nossas igrejas hoje em dia, e que tem sido chamado de adoração. Você tem visto isso no seu meio hoje? Eu tenho visto pulo e grito. Eu não sei se você também tem visto. No nosso tempo se confundiu pulo e grito com adoração. Mas na minha acepção, pulo e grito é baderna, não adoração. Mas por não conhecer a Escritura Sagrada e não saber o que é que a Escritura diz sobre o tema, nós temos feito um bocado de munganga no culto, dizendo que é adorar, passando longe do que a Escritura diz sobre o que é adoração. Não existe adoração que não leve à reverência. Não existe adoração que não compunja o coração do adorador. Todo ajuntamento em que o povo não sai reverente e compungido e certo da soberania e grandeza de Deus, não foi ajuntamento de adoração, foi qualquer outra coisa, menos ajuntamento de adoração e para adoração. Mas nós vivemos uma geração, como eu disse aqui no começo, que mais fala sobre adoração, mas não sabe o que é se curvar. Os nossos joelhos estão duros, nós não nos ajoelhamos mais diante do Senhor. Nossos cultos não tem mais espaço para se ajoelhar. As nossas músicas não falam mais de se ajoelhar. As nossas músicas falam de dar pulo, dar grito, dar brado diante de Deus, por aí, faça festa. Isso biblicamente não é adoração. Diante de Deus, quem agora não se levanta, se abaixa. Agora tem gente que está tentando reescrever o que a Bíblia fala sobre o tema. E por isso que hoje, diante de Deus, quem adora, entre aspas, não se abaixa, se levanta. Isso diz como o nosso cérebro tem entendido e o que é que o nosso povo tem feito da Escritura Sagrada. Mas não é o nosso povo, não, a igreja geral, são os nossos líderes, são os nossos cantores e chamados de ministros de louvor e pastores de louvor que têm feito esse tipo de assalto, de assassinato com a teologia bíblica séria, que explica o que é que Deus é e como ele deve ser adorado. Tem muito que é cego, que anda cego. E tem muito cego sendo guiado por quem cegos, porque é famoso e vem de CD e faz fuar aonde se apresenta. Sabe o que é fuar, né? Lá em Pernambuco, fuar é rendezvous. Rendezvous é uma expressão francesa para falar de cabaré mesmo. Na Escritura Sagrada, adorar é reverenciar, se curvar, prostrar-se diante do ser, do objeto, da pessoa que se está adorando. Quem adora a Deus desce, não sobe. Nesse ambiente, para a Bíblia Sagrada, o centro deve ser Deus e só Deus. E a igreja, meus irmãos, foi chamada para ser a comunidade da adoração, mas não foi chamada para ser a comunidade da brincadeira e do entretenimento. Mas nós temos transformado a igreja na comunidade do entretenimento.
na comunidade da brincadeira. As atrações para os nossos cultos são brincadeiras. As atrações para os nossos acampamentos, congressos de jovens e adolescentes são brincadeiras. Os cartazes que publicam os nossos congressos, as nossas reuniões, as nossas festividades da igreja, são na capa as imagens colocadas apenas para brincadeiras. Estamos transformando a comunidade de Deus na comunidade de brincadeira. Mas nunca foi e nunca será a igreja do Senhor uma comunidade de entretenimento. Nós não fomos chamados para brincar e ser felizes. Nós devemos ser felizes, mas não fomos chamados para brincar e ser felizes diante de Deus. Fomos chamados para adorá-lo e exaltá-lo. O teólogo C.S. Lewis, ele escreveu certa vez: eu não fui chamado para o cristianismo para ser feliz, porque eu sei muito bem que uma boa garrafa de vinho do Porto me faz feliz. Se a felicidade fosse o centro do cristianismo, eu nunca iria ser cristão. Você foi chamado para ser feliz também, mas tem gente que foi chamado com um objetivo só: brincar. O que é adorar, reverenciar, se curvar? Todos. Por que adorar? Por que é que eu devo adorar esse Deus? A Bíblia diz para nós, meus irmãos, em várias passagens, do começo ao fim, em motivos para que a gente adore e exalte ao Senhor dos Exércitos, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu elenquei aqui rapidinho uns poucos, para a gente saber os motivos que a gente tem para adorá-lo, como ele mesmo diz aqui, em espírito e em verdade. Por que é que eu devo adorar a Deus? Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1, o salmista, que era craque em adoração, e quem quiser saber o que é adoração, leia os salmos. Quem quiser saber o que é música evangélica, leia os salmos. Aí você vai saber como é que se compõe música cristã e o que é adoração a Deus. O Salmo 106, versículo 1 está escrito assim: aleluia, rendei graças ao Senhor. Em português claro, aleluia, adore ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. A primeira coisa que nós vemos aqui, porque pela qual devemos adorar a Deus, é porque Deus é bom. Deus nos dá tudo que a gente tem sem nós merecermos nada. Nós somos pecadores infiéis. Nós pecamos todo dia, nós pecamos toda hora, nós pecamos a cada segundo. Mas Deus continua a nos abençoar com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais. Efésios capítulo 1, Paulo apóstolo diz que nós em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais e somos cumulados, cobertos de todas as bênçãos espirituais. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para viver em Deus através de Cristo Jesus, e por esse chamado Deus nos fez herdeiros de tudo que Deus tem, co-herdeiros com Jesus Cristo de Nazaré. Então nós dizendo assim: o que é meu é Deus. Vocês foram chamados para ter o que eu tenho. Paulo diz: olha, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então é um Deus assim, que nos pegou pecadores, inveterados, que não queríamos nada com Deus, e veio até cada um de nós, trocou o nosso ser, trocou a nossa natureza, nos deu uma natureza espiritual, para buscá-lo e para vivermos a felicidade nele, porque nós somos chamados para ser nele. Nosso ser só se completa nele. É esse Deus que nos pega quem não presta e nos transforma em quem presta. Esse Deus que pega, como diz Paulo aos Efésios capítulo 5, versos 25 e 26, a igreja, e a compra com o seu próprio sangue, e a lava, e a transforma, e depois a apresenta, dá de presente a Ele mesmo. Então Paulo está fazendo a seguinte imagem: é como se a igreja fosse alguém que estivesse suja e jogada, e chega lá uma pessoa e pega, e dá um banho, e bota uma roupa nova, e embrulha no papel de presente, e dá de presente a Ele mesmo. Foi isso que Deus fez conosco. Então eu tenho que dizer: Ele é bom.
Nós devemos adorar a Deus porque a Bíblia diz que somos sacerdotes dele. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz que Deus nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10, João escreve dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz e com o seu sangue comprou gente de todo o mundo, toda a tribo, língua e nação, e transformou quem ele comprou também num reino de sacerdotes. Esse reino sacerdotal que a igreja foi comprada para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, segundo Hebreus capítulo 13. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome, nós somos o povo que confessa o seu nome com nossos lábios e oferece a ele sacrifícios espirituais por Cristo Jesus. Então nós somos chamados para ser sacerdotes, para entrarmos diante de Deus em adoração, exercermos o ministério sacerdotal diante de Deus em adoração. E sacerdote era chamado na Bíblia para ser o adorador de Deus. Era ele que oferecia o sacrifício do povo a Deus. O sacerdote era aquele que era o intermediário entre o povo e Deus. Tudo que o povo queria oferecer a Deus, mandava através do sacerdote. Então a função primordial do sacerdote na terra é levar-nos a Deus. E aí quando Cristo vem, Cristo diz: agora todos que creem em mim são sacerdotes. Então vocês agora são chamados para se oferecerem e oferecerem os vossos sacrifícios a Deus. Quem é sacerdote oferece. Glória a Deus. Quem é sacerdote se oferece. E aí, parêntese aqui, a gente já começa a ver uma outra troca do que se chama a adoração atualmente. Hoje, a gente tem ido para a igreja para receber, não para dar. Esse tipo de propaganda que se vê em igrejas hoje. Se a religião que eu passo parte não dá nada, eu vou para outra. Porque tem que me dar. A Bíblia diz que quem é sacerdote oferece. O ato de adorar é um ato de dar. Onde é que tem isso, pastor? Salmo 96, que você leu aqui no começo do culto. Dai ao Senhor a glória e a força. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Quem adora, dá. Receber é consequência, é por tabela. Mas enquanto o nosso coração estiver em receber e não em dar, nós nunca vamos ser uma comunidade de adoradores. Sabe por que a igreja hoje não adora bem? Porque trocou as bolas. Está pensando que adorar é receber. Adorar, meus irmãos, é um ato extremo de amor. Só adora quem sabe o que é amar. Quem não sabe o que é amor não adora. Mas faz uma munganga dizendo que é adorar. Mas o objetivo de quem faz a munganga não é Deus, é ele mesmo. Porque quem não sabe o que é amor só pensa em si. Ele é o centro. É meu, é para eu, é para mim. Quem sabe o que é amor, esquece de si. Só pensa no objeto amado, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em ter mandado o seu Filho Jesus Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que se prova amor? Recebendo? Não, dando. Se a adoração é um ato extremo e supremo de amor, toda música que eu canto, toda atitude que eu assumo, que Deus não é o centro, e que eu sou o centro, e que estou pensando em receber, não é música de adoração. Porque adorar a Deus, porque é bom. Ele é bom. Por que adorar a Deus? Porque Ele me comprou e me fez sacerdote para oferecer sacrifício de adoração a Ele. 3. Por que adorar a Deus? Porque Ele é o Criador. Salmo 96, 6 a 13. O homem está explicando o que significa adoração, por que é que eu devo adorar. E quando ele chega no versículo 6, ele diz assim: glória e
dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, ele julga os povos com equidade, alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogo o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor e etc. O que ele está querendo dizer? Deus é o Criador de tudo e ele merece ser adorado por tudo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, também falando por que eu devo adorar a Deus e dizendo que eu devo adorar a Deus porque Deus é o Criador, diz o escritor João de Apocalipse no capítulo 4, versículo 11, 4:11 de Apocalipse, explicando mais uma vez o motivo de por que a adoração tem que sair dos meus lábios para esse Deus que deve ser o centro dela. Ele escreve e diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Só porque tem que adorar? Não, tu és digno porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, porque tu és criador, tu mereces ser adorado. Aleluia. Porque eu devo adorar a Deus, porque Deus é o Criador, é o soberano sobre toda a nossa vida, é o soberano sobre o universo, é o soberano sobre o mundo, e será soberano, ele merece reverência e adoração. E por que eu devo adorar em quarto lugar? João 4, 24. Aí tem gente que sabe de cor. Por que eu devo adorar? Porque Deus procura adoradores. João 4, 24. Jesus Cristo diz para a mulher: mulher, adora-se a Deus em espírito e em verdade, porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus Cristo diz isso, que Deus busca para si adoradores de verdade, Ele está dizendo que a adoração que eu e você prestamos a Deus, se for a adoração correta, faz Deus feliz. Aleluia. Satisfaz a Deus. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, gratos pelo que Ele é e faz por nós em nossa vida, isso deixa Deus feliz. Jesus Cristo está dizendo que a adoração verdadeira da igreja é importante para Deus. É por isso que quando Jesus Cristo curou 10 leprosos e 9 foram embora e um voltou para agradecer, para aquele que voltou, Jesus Cristo perguntou: cadê os outros 9? Eu não curei 10? Só tu voltaste? Ou seja, a gratidão é importante, meus irmãos. Adorar é expressar o nosso amor e gratidão a Deus pelo que Ele é e faz. E quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores, meus irmãos, verdadeiros, eu vejo Deus dizendo: eu me satisfaço com a vossa adoração. Deus, diz o salmista, habita no meio dos louvores. Mas louvor, meu irmão, é a Deus. E esse é o terceiro ponto. Por quê? Perdão, como adorar? Eu sei que eu devo adorar. Adorar é reverenciar, cultuar, me prostrar diante dele, reconhecendo a sua majestade. Eu sei que eu tenho porquês, motivos de sobra para adorá-lo. Adoro porque ele é bom, porque eu fui chamado para ser sacerdote, porque Deus é o Criador de tudo e merece a minha adoração pela sua soberania. Adoro porque ele procura adoradores. E em último lugar, então como fazer isso? Será que a igreja hoje tem feito isso de maneira correta? Rapidamente, Mateus 4,10. Como adorar? Número 1, adorar só a Deus. Disse Jesus Cristo a Satanás: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. O
Ele está dizendo que o centro do negócio tem que ser Deus. Mas, irmãos, eu não sei como é que a gente tem a mente embotada, os olhos estão obliterados, parece que tem uma névoa, uma trave. A gente não tem visto que as músicas que a gente tem cantado, 100% não, mas 90%, Deus não é o centro. E como é que eu me pego cantando essas coisas e achando bom? Irmãos, nós temos que acordar. O que essa turma tem feito por aí na música da oração? Mas nós temos repetido isso e dizendo que estamos adorando. Isso só me diz uma coisa: eu não sei o que significa adorar. Por isso que a igreja não tem a força que deveria ter hoje, porque não aprendeu a ser noiva. Deus é o centro da adoração. Ele deve ser o centro, não eu. Mas nós temos colocado o nosso eu e o nosso ego no meio. 2. Como é que eu devo adorar? Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e verso 2. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e verso 2. Se você não achou, escute lá. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras diante dele. 2. Como eu devo adorar? Com reverência. A reverência já foi-se embora faz tempo dos nossos cultos. Nossos cultos, o samba lelê, não reverência. Se trocar as músicas de muitas das nossas reuniões, é igual a reunião mundana. Um cara na frente trocando e fazendo munganga e uma turma se requebrando. Não tem diferença. Reverência, neca. O que é isso? Mas a gente tem feito isso. Comprar DVD disso, botar em casa para assistir e achar que está adorando a Deus. E se alguém falar contra, pastor é quadrado. Alguém já disse que eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Eu assino embaixo. Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Tem muito dele descendo redondo. Literalmente. Literalmente. Sabe o que eu estou falando? Então, eu devo adorar a Deus como? Com reverência. Deus está no céu. Deus é o maior. As minhas atitudes de diante dele têm que ser comedidas e medidas. Eu não estou em casa, no sofá da sala, que eu sento de roupa sem ela. Que eu sempre me dei, tanto faz. Estar na presença de Deus é entender quem é que está dentro de nós. A igreja não sabe o tamanho do Deus que tem. Por isso que faz tudo no meio do culto. Pastor prega, Deus se levanta, sai por aí, vai conversar, fica brincando com o celular, tira onda, dá risada, conversa com jogo de futebol, vai para a calçada, entra de novo no templo, vai para a calçada, não está nem aí. É como se tivesse uma reunião da escola. Agora, isso não está afetando Deus não, viu? Deus continua sendo Deus e soberano, você sendo reverente ou não, porque Ele é pelo que Ele é. Agora, isso afeta você e acaba com você. Isso mostra quem você é diante dele, se você é cristão ou não. Tem muito tempo com a Bíblia na mão, batizado na igreja, cantando em conjunto no evento, não tenho dúvida. Nunca ouviu o evangelho, nunca se converteu, nunca chorou os pecados. Ele faz parte de um clube, de um grupo, de uma associação, que achou bom ainda lá. Não tenho dúvida disso. Cristão sabe o que é adorar e se sente mal quando a adoração é feita do jeito errado, porque as ovelhas dele escutam a voz dele. A ovelha conhece a voz do seu Senhor. Como o fogo está estranho, o crente estranha.
Mas quando o crente está satisfeito com todo o fogo que é jogado no altar, é sinal de que ele precisa se consertar. Então eu devo adorar como? Só a Deus, com reverência. 3, Romanos 12, 1. Como é que eu devo prestar meu culto a Deus? Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo, falando da igreja aos romanos, e dizendo como é que aquele povo deveria se portar diante do Senhor, ele diz assim: rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Ele é o vosso culto inteligente, racional. 3, como é que eu devo adorar a Deus? Com inteligência. E o que é adorar a Deus com inteligência? Os atos que são feitos no momento da adoração têm que ser atos pensados e com objetivos definidos. Quando eu começo a fazer mundanga sem ter para quê, inventar história sem ter para quê, sem objetivo nenhum diante do Senhor, é sinal de que a minha adoração não tem cabeça, não tem cérebro, é inteligente. Aliás, alguém muito tempo atrás disse: muito barulho, pouco cérebro. Assim embaixo também. Ninguém pensa com zoada. Ninguém pensa com movimento. Se você pensa, você é gênio. Concentração, cabeça, exige calmaria. Mas as nossas músicas de louvor atualmente, elas levam você a contrição e calmaria ou a movimentação? É de propósito. Isso é feito de propósito. É para você não pensar. Porque se você pensar, você não engole. É feito show de rock. Em show de rock ninguém pensa. Porque se pensar, não engole o que a turma fala em cima. Então eu tenho que fazer de um jeito que você não pense. Então até as notas musicais, quem estuda música sabe o que eu estou dizendo. Até as notas musicais na música são pensadas. Qual é a nota que eu boto aqui e qual é a que eu boto lá. Se eu quero fazer uma música para pegar, para que todo mundo cante, eu tenho até um jeito de fazer. Como é que eu faço a escala? Do menor para o maior, a explosão vai ser do refrão, é tudo determinado. E a gente às vezes engole. Você nem sabe. Olha o sucesso. Não é? Como é que eu devo adorar? Com inteligência. Saber o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Olha para o teu irmão aí. Diga assim: Jesus é contigo. Esse tipo de coisa, né? Quem fica fazendo? Sim, e daí? Eu sei que ele é. Vamos dar um brado de louvor ao Senhor. Que dá brado é leão. Mas tem essa moda também. Esse tipo de coisa. Na minha terra, Pernambuco, foi uma cantora famosa chamada Fernanda Brum, fazer um show. Aí veio o show, eles vão vestir a armadura de Deus. Todo mundo sem dar nada na mão. Agora lute com o diabo, porque ele está aí perto de você, você vai ter que aproveitar. Na espada, todo mundo. Uma espada só. Esse tipo de coisa tem acontecido assim a 3x10 nesses movimentos chamados de culto e louvor e de show gospel, de canta João Pessoa, canta Campina Grande e canta qualquer coisa. Irmãos, se a gente não acordar, se nós não acordarmos, nós seremos Maria vai com as outras. E o caminho largo que essa turma está, não é o caminho da Escritura Sagrada. A Escritura diz que eu devo atentar para o caminho estreito. Porque largo é o caminho que conduz à perdição, estreito o caminho que conduz à salvação. Você crê entrar no estreito, mas tem que dar no largo. É tudo numa nice é uma boa. Tudo numa boa, sou feliz, sou chamado para ser feliz. Se a ideia vai ficar mudar, eu vou para outra, porque eu sou para ser feliz. Na minha Bíblia não tem um versículo de Jesus dizendo: venha ser feliz. Não tem. Se você achar cada letra a R$1.000, cada letra, Jesus ou os apóstolos dizendo: você vai ser feliz. Venha ser crente para ser feliz.
Agora tem assim: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e morra. Isso tem. Tem assim: quem quiser seguir a Cristo, importa passar por muitas tribulações. Assim tem. Tem assim: quem quiser a salvação, tem que acessar com a porta estreita. Isso tem. Entendeu? Temos trocado a palavra. Quando nós trocamos a palavra do Senhor por um guisado de lentilhas, acontecerá conosco o que aconteceu com Esaú. Perdeu a bênção, trocou a bênção por um guisado que o irmão trouxe. E nós temos trocado a bênção do Senhor pelos guisados oferecidos nas mesas mundanas de shows gospels, pregadores gospels, ministros gospels e tudo mais. Como eu devo adorar? Só a Deus. Como eu devo adorar? Com inteligência. Como eu devo adorar? Com reverência. Como eu devo adorar? 1 Coríntios 14:40. 1 Coríntios 14:40. Com ordem e decência. Irmãos, a gente passava por isso falando desse negócio aqui, se fosse falar. Ordem e decência no que se canta, ordem e decência no que se diz, e ordem e decência em como nós nos comportamos e nos apresentamos. Daria mais um sermão. Porque não pense que é só quem está cantando que tem que se comportar com ordem e decência, não. Porque na igreja não tem diferença quem está aqui e quem está aí. Nós somos todos um corpo só. A ordem e decência é para mim e é para você. Mas tem nego que no culto, se ele fizer assim, aparece aqui. Se fizer assim, aparece aqui. Está muito decente. Não é? Muito decente. Nós temos ido para a casa do Senhor com alguns tipos de roupas que não entramos nem no fórum. No fórum da cidade, a gente não entra com ela. Eu era adolescente, fui entrar em identidade de bermuda. O cara diz: vai vestir a roupa e volta da identidade. Entendeu? Mas hoje o que rola em nossos tempos é homens e mulheres quase nus. E você está nu sem roupa, e você está nu com roupa também. E tem algumas roupas que eu visto que é só com uma segunda pele colada. E os pés, a cabeça. Está nu também, só muda a cor. A pele é rosa, você está no azul, está no vermelho, está no verde, mas está no também. Porque está vendo toda a forma. Está vendo a forma das pernas, do tronco, dos ventos, está vendo toda a forma. Está lá. Mesmo jeito. Ordem e decência. Ordem e decência em como se comporta, em como fala, no que fala e como se apresenta. Porque quem adora não se apresenta para a plateia, quem adora se apresenta para Deus. Todas as vezes que no nosso culto tiver plateia e tiver apresentadores, apresentantes, deixou de ser culto a Deus. Como eu devo adorar? Hebreus capítulo 10, 19 a 22, com o coração puro. Estou correndo porque o tempo foi. O autor dos Hebreus diz que nós, a partir de Jesus Cristo, entramos no Santo dos Santos, diretamente na presença de Deus. Mas entrar na presença de Deus, diz o autor em Hebreus capítulo 10, 19 a 22, não é de todo jeito. Achegue-se a Ele, entre no Santo dos Santos, mas entre com o coração puro, lavado por água pura, porque você vai estar diante de um Deus que também é puro. Então eu devo adorar a Deus com o coração puro. Em último lugar, João 4, 24. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Jeremias capítulo 29, verso 13 disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Cristo tem que ser o centro. Apenas Deus tem que ser o centro. Isso é em espírito e verdade. E Mateus 18, 20 está escrito: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome,
eu estarei ali no meio deles. Mas quando vocês se reunirem no meu nome, se Jesus Cristo não estiver no meio, tem bagunça, tem zoada, tem cantoria, tem ajuntamento, tem batida de palma, tem barulho, tem tudo, mas não tem culto nem tem adoração. Cada um se olhe e se veja como está se colocando diante do Senhor. Cada um se examine para saber se está numa igreja que realmente está adorando a Deus em espírito de verdade. Pastor, a igreja somos nós? É isso mesmo. A igreja somos nós. Então é você que está adorando a Deus em espírito de verdade e como a sua palavra manda. Em qualquer lugar eu fui chamado para adorá-lo. É isso que Jesus Cristo disse à mulher. Mulher, olha, não importa o lugar, Deus quer adoradores. Não importa o lugar, se é aqui ou se é aí, se é quem canta ou se é quem está sentado no banco, todos nós temos a mesma responsabilidade. Se é quem prega ou quem escuta, todos nós temos a mesma responsabilidade. Se é quem é ministro consagrado ou quem não é ministro consagrado, todos nós temos a mesma responsabilidade em qualquer lugar. Se é aqui dentro desse santuário, ou se é no seu quarto em casa, ou se é no seu carro na rua, ou se é no seu trabalho, na sua escola, todos nós temos a mesma responsabilidade, adorá-lo full time, todo o tempo, 24 horas, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai busca. E os outros? Deus não busca. Deus não busca. Deus só busca esses. Não importa quem você é, não importa onde você esteja, não importa se você faz bonito ou feio, o que importa é você. Dois homens foram oferecer sacrifício a Deus. O nome de um era Caim, o nome de outro era Abel. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. E as pessoas começaram a se perguntar, até o próprio Caim: por que, Senhor? O Senhor não aceitou minha adoração, meu sacrifício? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E essa pergunta perpassou a história. Quando chegamos no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus explicou por que o Senhor aceitou a oferta de Caim e não aceitou a sua oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Ele disse que Deus olhou para Caim e a sua oferta e recusou, e Deus olhou para Abel e a sua oferta e aceitou. Deus olhou primeiro para quem? Deus olha primeiro para a pessoa, para depois olhar para o que ele está fazendo diante dele. Eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. O que é adorar? Curvar-se, reverenciá-lo, amá-lo mais que tudo, colocá-lo como centro da minha vida e tudo que eu faço na igreja, no culto e fora dela. Porque eu devo adorar? Porque Deus é bom, porque me dá tudo que eu tenho e não mereço, porque eu fui chamado para isso, porque Deus é criador de tudo e merece a adoração que Ele fez. Quem fez manda. E porque Jesus Cristo diz que Ele procura adoradores para a sua pessoa. Como eu devo adorar? Só a Ele. Ele é o centro. Com reverência, com inteligência, com o coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo, em qualquer lugar. A igreja é a comunidade da adoração. Foi chamada para ser a comunidade do culto. E só vai ser a comunidade exército de programa quando for a noiva que adora. Precisamos aprender a ser noiva. Que Deus nos faça noiva do Cordeiro de verdade. Porque nós não podemos esquecer. Ele vem buscar a sua. Ele vem buscar a sua. Ele vem buscar a sua noiva. Vem buscar a sua noiva. E quem não é noiva, cuidado. Que Deus nos abençoe. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu espero que você tenha entendido o que foi dito pela palavra do Senhor. Deus abençoe a igreja, o ministério dessa igreja,
para desde os 15 anos que nós continuemos pregando o Evangelho verdadeiro no Bessa. A todos, até uma próxima vez, e se as Deus nos permitir.